passar a palavra para o meu colega Rafael. Obrigado, doutor Daniel. Bem, uma boa tarde a todos. Me apresento, sou o Rafael Meira Luz, sou promotor de Justiça do Estado de Santa Catarina, sou membro auxiliar da Comissão da Saúde do Conselho Nacional e desde 16 de março do ano passado integro, a convite do Dr. Augusto Aras, o Gabinete Integrado de Acompanhamento da Covid, o GIAC, órgão de acompanhamento das ações do Ministério Público Brasileiro, coordenado até então pela Subprocuradora-Geral da República, doutora Célia Delgado, atualmente pela doutora Lindora Araújo, tendo a participação, então, da nossa presidente da Comissão da Saúde, doutora Sandra Krieger, e tendo a participação de vários colegas pelo Brasil inteiro. Fico muito feliz, secretária Rosana, com o convite e honrado em participar dessa audiência pública, vendo aqui tantas pessoas, né, secretário Arnaldo, pessoal do CONAS e CONASENS, Conselho Federal de Medicina, com quem tivemos várias exitosas reuniões, árduas reuniões, e que conseguimos alcançar vários consensos. E é nesse ponto de vista, e trazendo esta visão que o doutor Augusto Aras implantou dentro do GIAC, que venho trazer algumas ponderações e refletindo aquilo que fizemos nos últimos 2 anos, né, que o GIAC não está neste cenário para indicar aos gestores o que devem fazer, mas sim acompanharmos a execução das políticas públicas para que, como foi falado pelo doutor Daniel, pelo doutor Paiquim, para que a legalidade seja cumprida, seja observada. Esse é o nosso papel enquanto órgãos do Ministério Público. E aqui faço algumas breves ponderações que me parecem ser bastante pertinentes nesse momento. Conversando com o doutor Arnaldo e com outras pessoas do SUS, ficou bastante claro para nós que o cenário da vacinação é uma realidade para o público de 5 a 11 anos de idade. As vacinas já foram adquiridas pelo Ministério da Saúde, essas vacinas já estão em fase de aportarem ao nosso SUS e serem distribuídas a todos os rincões do nosso país. Isso parece que é fato, depois da aprovação da Anvisa, não há mais muito o que se discutir acerca desta aprovação, salvo se surgir alguma nulidade, alguma ilegalidade, alguma falsidade. É nesse ponto que o GIAC, sendo um órgão que recebe de todo o Ministério Público Brasileiro ponderações e questionamentos, me parece ser interessante trazer nessa audiência pública alguns questionamentos. A primeira, e talvez seja importante depois que haja uma resposta pela fabricante, qual o percentual de proteção desta vacina para cada uma das variantes da Covid. Me parece que isso não teria ficado muito claro nos documentos aprovados pela Anvisa. Segundo, se os testes foram realizados e apresentados nas suas primeiras fases com a mesma formulação que foi aprovada pela Anvisa. Então, se aqueles testes foram realizados, possuem algumas substâncias que não constam da substância final aprovada pela Anvisa. Sem querer colocar qualquer tipo de suspeita sobre o fabricante, mas como a nossa audiência pública é um momento de transparência, seria um momento muito importante para dar segurança, principalmente para as famílias e para aqueles que eventualmente se apresentem como opositores, se essa situação realmente está devidamente clara. Então, feitas essas primeiras ponderações, tem mais uma apenas ao fabricante, se a bula do medicamento, da vacina, perdão, aprovada pela Anvisa, ela traz 100% das substâncias efetivamente presentes. Falo isso em relação aos recipientes. Houve uma certa discussão, e isso a gente ouviu dos nossos colegas, que alguns testes estariam com algumas substâncias que não estariam contempladas na bula final, alguns recipientes. Então, seria muito importante se depois, no momento das respostas, se a fabricante poderia nos esclarecer se realmente, porque pode haver algumas questões de sigilo industrial, etc., se todos os recipientes presentes na bula efetivamente são aqueles que estão contidos na vacina. Então, essas são as primeiras ponderações à vacinação, ao fabricante. Algumas questões sobre a definição da obrigatoriedade, que me parece seja o ponto mais importante que nós discutimos hoje. A discussão sobre a obrigatoriedade ela não é apenas jurídica.
o Conselho Federal de Medicina muito bem falou sobre o artigo 14, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. De fato, ali consta uma modificação legislativa que fala que todas as vezes que uma vacina for inserida oficialmente no PNI, ela terá a sua obrigatoriedade para todas as crianças e adolescentes. Mas aqui estamos numa situação diferente, secretária Rosana. Nós estamos no PNO. A vacinação da Covid está no PNO, não está no PNI. E aqui cabe exclusivamente à autoridade sanitária definir, com base em todas essas participações, se haverá ou não a inserção da vacinação contra a Covid para esse público pediátrico, como sendo obrigatório ou não. E aqui, embora eu tenha a minha posição pessoal, venho aqui representando o JAC, e não me cabe, como também não cabe ao JAC, dizer para o gestor público se deve ou não considerá-la como obrigatória. O que nós temos a obrigação de fazer é prevenir responsabilidades. E eu sei que meu tempo está reduzido, mas nós precisamos nos ater a algumas questões. A Pfizer, depois da aprovação da Anvisa, fez um comunicado a toda a comunidade médica. Esse documento é público, está lá no site da Anvisa, salvo engano, fazendo alguns alertas à comunidade médica sobre alguns riscos provenientes da vacinação da Comirnaty para o público de 5 a 11 anos. E faz-se um alerta sobre, de fato, porque isso é transparência, sobre riscos de miocardite. Faz esse alerta de forma bastante clara. E conclama os profissionais da saúde a acompanharem os pacientes que forem vacinados. Isso é um fato. A questão que nós, enquanto Ministério Público, colocamos aqui, não apenas ao Ministério da Saúde, mas a toda a estrutura tripartite do SUS a partir do momento, como falou o Conselho Federal de Medicina, que são contrários, algumas sociedades também se colocaram nesse ponto de vista, contrários à exigência prévia da prescrição para a vacinação, a quem competirá o acompanhamento destes pacientes de 5 a 11 anos depois da vacinação? Porque a própria fabricante recomenda que haja um acompanhamento sistêmico desses pacientes. Ora, se o Ministério da Saúde considerar a vacinação obrigatória, a quem competirá e de que forma será realizado esse acompanhamento? Porque a partir do momento em que nós transformamos a vacinação em obrigatória, retiramos uma esfera de liberdade das famílias. Isso é fato. Não é nenhuma posição valorativa. É fato. Se virar obrigatória, a família não opina mais se vacina ou não. Se for obrigatória, quem acompanhará essas famílias? O médico da família? A ASF? Com que periodicidade? Quem arcará com esse custo? O Ministério da Saúde? A Pfizer acompanhará essas famílias como complementação dos estudos? Então, isso precisa ser definido na tripartite. Até para nós darmos, se a vacina se transformar em obrigatória, às famílias certo conforto de que qualquer tipo de efeito adverso será prontamente acompanhado e terá o seu tratamento iniciado. Porque nós sabemos muito bem, o CFM falou, nós temos um país de dimensões continentais, onde sequer se conseguem consultas médicas periódicas. Como faremos, enquanto SUS, o acompanhamento dessas crianças que serão submetidas a essa vacinação? Dados as discussões, se são positivas ou não, se os resultados estão comprovados ou não, o fato é que existem dúvidas. Não sou médico e não entrarei nessa seara porque, como disse o doutor Paquim, não é o meu lugar de fala. Sou da área jurídica. Mas, enquanto operador jurídico e órgão de controle, cabe sim a nós exigirmos do SUS que providências adotará para que esses riscos sejam minimizados. Os riscos existem com qualquer medicamento. Da aspirina ao remédio contra o câncer, todos têm risco. Mas cabe ao SUS tomar as providências necessárias, porque os órgãos de controle farão essa cobrança do SUS. Estamos aqui o CONASENS, CONAS. Quem arcará com este aumento de cobertura de proteção dessas famílias que serão vacinadas? Então, nós não podemos ignorar esta realidade. Porque, como nós vimos, os estudos ainda são precoces. E é preciso acompanhar essas crianças a curto, médio e longo prazo, para sabermos quais os efeitos dessa vacina, até porque me parece ser uma tecnologia que veio para ficar. E precisa, como toda tecnologia, ser aprimorada.
Então, é preciso que a gente tenha essa questão muito clara, né? Não cabe ao Ministério Federal, não cabe a nós, enquanto órgãos de controle, dizermos ao Ministério da Saúde se deve ou não considerar a vacinação para esse público como obrigatória ou não. Mas nos cabe, sim, fazer esse alerta. Uma vez que inserirem esta vacinação dentro do calendário, seja de forma definitiva ou não, que atentem e façam todas as programações para que esse público não esteja descoberto. Então, agradeço mais uma vez em nome do GIAC, agradeço a esses 2 anos de diálogo franco com a tripartite e com tantos outros órgãos que se sacrificam diariamente. 1000 perguntas enviadas pelo WhatsApp. Os nossos